Olá, aqui é o professor Demontir Martins falando novamente, passando aqui para hoje experimentarmos um pouquinho sobre a teoria musical. Na aula de hoje, gente, é uma continuidade da aula anterior, tá certo? Mas levando mais para a prática da teoria musical, tá certo? Nós vamos entender os elementos que compõem a partitura, que é justamente a escrita musical, tá certo? Como se fosse um idioma próprio, tendo os seus elementos musicais, ou seja, é uma linguagem musical, que ela é universal em todo mundo e que hoje a gente vai abordar esses aspectos, tá bom? Eu trouxe aqui para vocês um monte de figuras escritas que vocês podem depois ampliar o vídeo, quem quiser, e como também eu vou colocar cada elemento separado, tá certo? Uma coisa que é predominante, que nós temos que saber, é que cada elemento desse compõe uma música ou então ajuda a compor, tá certo? O vídeo vai ser um pouquinho mais estendido por causa da explicação, mas eu espero que vocês gostem, tá bom? Nós vimos semana passada que os elementos da música são compostos por três: melodia, harmonia e ritmo, e que música é a combinação de todos os sentimentos voltados para a música, ou seja, é a expressão do homem através do som, tá certo? Voltando para a nossa aula aqui hoje, nós vamos ver vários elementos que compõem a partitura. Mas primeiramente quero começar por esse, que é chamado clave de sol. A clave de sol é um elemento muito importante para que nós podemos entender a questão da partitura. E muito disso aqui vocês já viram no processo todo. Essa figura é uma figura muito comum. Mas a clave de sol ela tem uma função. Ela diz onde as notas irão ficar dentro do pentagrama, que o pentagrama é justamente o conjunto de 5 linhas e 4 espaços que nós temos. Ou seja, Demontier, como é que eu sei como a partitura funciona? Simples. Você tem que olhar primeiro a clave, no caso a clave de sol, nesse nosso sentido, dentro do pentagrama, que é justamente o conjunto de 5 linhas, que você pode contar, e 4 espaços. Mas como é que vai ficar essa questão aqui, dentro desse pentagrama, essa clave? É fácil. Ela vai estar ao começo, é a primeira coisa que aparece, certo? Eu vou tentar desenhá-la aqui, não sei se vai dar certo. Deu. E você vai ver que essa paradinha dela aqui, justamente esse ponto aqui, ele fica na segunda linha, sendo a segunda linha chamada de linha sol, que é uma linha de orientação, justamente para que a gente possa saber onde estão as demais notas. Nós temos 7 notas musicais, que são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. E elas se ajustam e se competem de acordo com o que for preciso. Tem notas muito graves, grossas, e tem notas muito finas, aquele bem fininho. Também faz parte da conjuntura e está junto dentro do pentagrama. Então, dentro do pentagrama, gente, ele não ficou bem desenhadozinho não, mas dá para você entender. É que nós vamos colocar os elementos da música. Nós vemos aqui outros elementos que são comuns à nossa prática, que esse aqui é o sustenido, que é o tradicional jogo da velha, e esse Bzinho é chamado de bemol. Esse bemol ele faz toda a diferença junto com o sustenido. Por quê? Porque são acidentes que aparecem na música. Ou seja, o sustenido ele aumenta um pouquinho o som da nota em meio tom. Já o bemol ele diminui em meio tom. Como vocês já usam isso aí, fica muito fácil de fazer. É como se eu fizesse um som C assim, pá, com sustenido, pá, com bemol, pá, normal, pá, sustenido, pá, normal, pá, com bemol, pá. Ele diminui um pouco a questão do som das notas. Nós vamos abordar também os valores das notas. Essa aula, como eu falei a vocês, é uma aula um pouco complexa em relação aos elementos, mas que é muito pertinente, porque hoje eu estou ensinando os elementos que a gente vai usar e na próxima aula eu vou ensinar a usar tudo isso em conjunto, certo? Nós já vimos a clave de sol, que é quem dá nome às notas. Nós já vimos acidentes, que também podem ser chamados de acidentes, mas também de um elemento que altera a questão da nota, tá certo?
Então, o sustenido, a armadura de clave, esse era o nome que eu queria achar, certo? O sustenido e o bemol, que eles aparecem aonde, Monte? Depois da clave, que pode ser de Fá, de Sol, de Dó, eles aparecem aqui, certo? E podem estar, assim, desses elementos, só que, geralmente, ou sustenido ou bemol. Eles nunca se misturam dentro da armadura de clave, tá certo? E o pentagrama, que é isso que nós falamos aqui, são um conjunto de 5 linhas e 4 espaços que são escritas as notas. Demonstria quer dizer que as notas, não é isso aqui de baixo não que você está fazendo? Sim, aqui são elementos e figuras que compõem a música, ou seja, os valores das notas. Tá certo? E cada figurinha dessa daqui, que nós já conversamos muito sobre isso, tem o seu determinado valor. Ou seja, a figura de 4 tempos é chamada de semibreve. Quando ela aparecer, o que é um tempo? É um espaço que a gente segue com padrão. Um tempo, 1. 2 tempos, 1, 2. Ele bate embaixo e chega até em cima. Entenderam? 3 tempos, 1, 2 e 3. Tá bom? Então, 4 tempos, 1, 2, 3, 4. Se eu fizer isso tocando uma nota, tá. Entenderam? Durou 4 tempos. E o nome dessa figura aqui, gente, é semibreve. Quer dizer que essa aqui não é Dó? Não, essa aqui não é Dó. Essa aqui é a figura semibreve. A partir de que eu coloco dentro do pentagrama, aí sim ele vira a nota que está dentro da linha. Tá bom, gente? A nota que vale 2 tempos é chamada de mínima. Qual é a diferença entre a mínima e a semibreve? Que a mínima, ela vale 2 tempos e ela aparece com uma hastezinha, que diferencia da nota de 4 tempos. Então a mínima é uma notinha branca, que aparece uma haste, beleza? E ela vale 2 tempos, ou seja, 1, 2. A semimínima, ela é uma notinha que já é diferente da mínima, porque ela é pintada, ela é pretinha, e ela vai valer um tempo, ou seja, a duração tá, um tempo somente. A cocheia, que é uma nota 1/2, ou seja, só vale metade de um tempo. Ela só vale isso aqui, ela vai aparecer da mesma forma da semínima, só que vai aparecer uma bandeirinha que é chamada de bandeirola. Isso aí faz com que ela tenha meio tempo, ou seja, tá, ela não chega em cima. Dó, Ré, Mi, elas são assim, só valem meio tempo. E a partir do que eu vou fazendo aqui, gente, eu já sei que eu tenho a clave de Sol, que eu tenho o meu pentagrama, que são um conjunto de 5 linhas e 4 espaços, igual os dedos, 5 dedos e 4 espaços entre os dedos, tá certo? E nós temos os acidentes, que são chamados de armadura de clave, que são sustenidos e bemóis, tá certo? E agora vamos aqui para a questão das linhas e os espaços. Como eu falei aqui, a clave de Sol ela para na questão da linha Sol e dá origem ao nome das notas. Se a linha Sol é a segunda, a partir daí eu vou seguindo uma escala lógica. Ou seja, depois de Dó vem o que? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Eu vou sempre crescendo nisso aí. Da mesma forma, gente, são os espaços e as linhas. Por exemplo, a primeira linha ela recebe o nome de linha Mi. A segunda linha, Sol. A terceira, Si. A quarta, Ré. E a quinta, Fá. Por quê? Porque faz uma sequência lógica. Entre Sol e Si nós temos a nota Lá. Entre Mi e Sol nós temos a nota Fá. Ou seja, são os espaços. É como se eu seguisse aqui, ó. Dó, Ré, Mi. O espaço vai ser Fá. A linha vai ser Sol. O espaço Lá. A linha Si. O espaço Dó. A linha Ré. O espaço Mi. E a linha Fá. Se eu vou colocar os espaços aqui. Primeira linha, Mi, Sol, Si, Ré e Fá. Essas são as linhas. E esses espaços, Fá, Lá, Dó, Mi. Agora, Lemontier, dê um exemplo disso aqui, que são as notas, os valores. Uma semibreve sendo a nota Sol. Eu escolho a linha Sol e coloco uma semibreve aqui. Ou seja, agora eu tenho uma nota Sol de 4 tempos. Escolho o terceiro espaço. E coloque agora uma mínima, que é de 2 tempos. Coloquei aqui uma mínima de 2 tempos. Ela vai ser o quê? O espaço, o terceiro espaço vai ser espaço Dó. Então, aqui vai ser um Dó de
dois tempos. É um pouco complicado o contexto geral, vocês têm material já para estudar, que é o People Bona, que a gente está usando como base, e eu queria que vocês entendessem primeiro os elementos. Uma coisa que vai ser boa nessa questão do vídeo é justamente que você pode voltar várias vezes, que você pode tirar dúvida também pelo WhatsApp, que nós estamos prontos para lhe atender. Como eu falei semana passada, estou com muita saudade de todos vocês, da nossa prática de banda, tá certo? De estar fazendo aquele som gostoso, aquele ensaio junto com vocês. Estou ansioso que tudo isso passe e que a gente possa voltar. Eu vou dar só uma revisão geral da aula para a gente finalizar. Primeiramente, trouxe o elemento que é a clave de Sol, e essa clave de Sol ela dá nome às notas, ou seja, a partir dela, que vai ter uma linha aqui depois, é que a gente pode dizer que a linha é Sol, ou seja, ela dá nome às notas. Aqui está o sustenido, que é um acidente, e o bemol, que fazem, esses dois aqui fazem parte da armadura de clave, ou seja, são os pequenos acidentes que podem ocorrer dentro da música, tá certo? Outra coisa muito importante que nós vimos hoje é a questão do pentagrama. O pentagrama nada é mais do que as 5 linhas e os 4 espaços. Eu sei que a linha não ficou bonita, nem os espaços ficaram lindos, mas está dando para vocês entenderem. Então, o pentagrama que a gente pode dizer que é igual à nossa mão, 5 dedos e 4 espaços entre os dedos, tá bom? Vimos também os valores das notas e os nomes das notas, né? Das representações. A nota de 4 tempos, semibreve. A nota de 2 tempos, mínima. A nota de 1 tempo, semínima. A nota de 1 tempo, de meio tempo, a cocheia. Eu posso dizer notas, sim, são as representações das notas, dos valores das notas, tá certo, gente? Às vezes a gente fica usando essa linguagem, mas fica claro. E a clave de Sol dentro do pentagrama, que ela para na segunda linha e ela dá nome às demais linhas. E as linhas que são essas: primeira, Mi, segunda, Sol, terceira, Si, quarta, Ré, quinta, Fá, o espaço, Fá, Lá, Dó e Mi. Beleza? Essa foi um pouquinho da nossa aula teórica. Hoje eu só expliquei mais ou menos os elementos. Na próxima semana eu vou explicar os elementos em conjunto, explicando como fazer a questão da partitura e de sua leitura. Tá bom? Um abraço a todos. Espero que mais próximo possível nós estejamos juntos, exercitando, praticando, tocando, fazendo arte, fazendo cultura aí no seu município. Beleza? Então, aquele abraço e um beijo no coração de todos.